Nós vamos ler do verso 4 ao verso de número 25. Gênesis 2, do 4 ao 25. A criação e o casamento. A criação e o casamento. Gênesis 2, do 4 ao 25. Assim está registrado na palavra do Senhor nosso Deus. Essa é a gênese dos céus e da terra quando foram criados, quando o Senhor Deus os criou. Não havia ainda nenhuma planta do campo na terra, pois ainda nenhuma erva do campo havia brotado, porque o Senhor Deus não fizera chover sobre a terra, e também não havia homem para lavrar o solo. Mas uma neblina subia da terra e regava toda a superfície do solo. Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra, e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, na direção do oriente, e pôs nele o homem que havia formado. Do solo fez o Senhor Deus brotar toda a sorte de árvores agradáveis à vista e boas para alimento, e também a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore do conhecimento do bem e do mal. E saía do rio do Éden para regar o jardim, e dali se dividia, repartindo-se em 4 braços. O primeiro chama-se Pison, e o que rodeia a terra de Havilá, onde há ouro. O ouro dessa terra é bom. Também se encontram lá o bidélio e a pedra de ônix. O segundo rio chama-se Gion, é o que circunda a terra de Cush. O nome do terceiro é Tigre, e o que corre pelo oriente da Assíria. E o quarto é o Eufrates. Tomou, pois, o Senhor Deus o homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. E o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Disse mais o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todos os animais do campo e todas as aves dos céus, trouxe-os ao homem para ver como estes lhe chamaria. E o nome que o homem desse a todos eles viventes, esse seria o nome deles. Deu nome o homem a todos os animais domésticos, às aves dos céus e a todos os animais selváticos. Para o homem, todavia, não se achava auxiliadora que lhe fosse idônea. Então o Senhor Deus fez cair pesado sono sobre o homem, e este adormeceu. Tomou uma das suas costelas e fechou o lugar da carne, e a costela que o Senhor Deus tomara ao homem, transformou-a numa mulher e a trouxe. E disse o homem: esta afinal é osso dos meus ossos e carne da minha carne, chamar-se-á varoa, porquanto do varão foi tomada. Por isso deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Ora, um e o outro, o homem e sua mulher, estavam nus e não se envergonhavam. Amém? Senhor nosso Deus, Pai Todo-Poderoso, nós lemos a Tua Palavra e pedimos-Te, fala conosco, porque nós queremos ouvir, Senhor, tão somente a Sua voz. Faz-nos, ó Deus, ó Pai Todo-Poderoso, cativos agora a Tua voz e a Tua Palavra, que nada nem ninguém possa roubar, Senhor, a Tua Palavra dos nossos ouvidos e dos nossos corações, em nome de Jesus. Amém, Senhor, amém, amém. A criação e o casamento. Mês de maio, nós dizemos sempre que é o mês das noivas, né? É o mês do lar, o mês da família, né? Falando nisso, como é que está a sua família? Vai tudo bem na família? Vai tudo bem aí? Amém? Que esteja tudo bem, glórias a Deus. Que esse mês seja um mês de bênçãos na sua família. Mas independente do mês, amados irmãos,
Foi Deus que instituiu a família para a realização do homem e para a realização da mulher, né? Para que ela pudesse edificar a sua casa, e para que o homem pudesse ser feliz dentro do lar, e para que eles pudessem criar os seus filhos e assim encher a sua aljava deles. A criação, amados irmãos, e o casamento nasceram juntos, né? Tudo veio a existir em um mesmo momento, em um mesmo tempo. Nós temos dois registros a respeito da criação: Gênesis capítulo 1 e Gênesis capítulo 2. Nós vamos meditar em Gênesis capítulo 2, né? Vamos aqui. A agenda, primeiro, quero destacar com os irmãos, a agenda de Deus estava pronta, né? Tudo já estava programado. Lá no versículo 5 nós vamos ver isso, né? Toda a agenda de Deus já estava pronta, preparada e programada. Versículo 5 aqui: não havia ainda nenhuma planta do campo na terra, pois ainda nenhuma erva do campo havia brotado, porque o Senhor Deus não fizera chover sobre a terra, e também não havia homem para lavrar o solo. A agenda de Deus já estava preparada, né? Tudo já estava ali pensado, né? Às vezes nós ficamos imaginando uma coisa ou outra sobre a criação, o tempo da criação, né? O porquê de cada momento, de cada instante, mas Deus já tinha ali tudo prontinho, tudo preparado no seu coração e na sua mente. Lá em Gênesis capítulo 1 diz que o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Aqui nós vemos o registro dizendo no versículo 6, né? Uma neblina subia da terra e regava toda a superfície do solo. Mas Deus não havia criado as coisas ainda, porque Ele tinha um propósito na criação, em cada momento, em cada instante. E aí então Deus decide trazer tudo à existência. No capítulo 1 nós vamos ver que Ele cria, né? No sexto dia todas as coisas, no sexto dia o homem, e no sétimo dia Ele descansa. Deus criou todas as coisas. No verso de número 15 do capítulo 2, Ele diz que depois de ter criado o homem, lá no versículo 15, eu quero ler novamente: tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para cultivar e guardar. Depois de ter criado todas as coisas, o Senhor coloca o homem para cuidar e para guardar ali no jardim do Éden. Mas nós podemos destacar uma coisa, amados irmãos, entre a criação da natureza, a criação dos animais e a criação do homem. Porque Deus criou todas as coisas, mas quando Ele cria o homem, Deus sopra nas suas narinas e ele se torna o quê? Um ser vivente. Ele se torna um ser vivente. Ele se torna um ser à imagem e semelhança de Deus. E é exatamente aí, amados irmãos, que está a diferença entre a criação de Deus por excelência, o homem, e as demais criaturas. O homem se tornou ser vivente pelo sopro de Deus, pelo espírito de vida que Deus colocou nele. Quando nós lemos lá em Ezequiel 37, fala a respeito do vale dos ossos secos, e o povo de Israel foi comparado com aquele vale de ossos secos. Porque eles estavam sem a presença de Deus, eles estavam sem vida, eles estavam longe de Deus, e portanto, aos olhos de Deus, eles estavam mortos. E Deus pede para que Ezequiel profetize, e que Ezequiel ore, e que Ezequiel clame, pelo Espírito de Deus que venha dos quatro cantos da terra, e sopre sobre o povo, para que eles voltem a ter vida. E quando Ezequiel ora, a Bíblia registra, diz que foram acontecendo coisas tremendas e maravilhosas, que aqueles ossos, né, foram criando carne e pele, né, juntas, e foram se colocando em pé, e um grande exército se formou ali. O sopro de Deus é o sopro da vida. O sopro de Deus é que mantém a vida.
E o sopro de Deus é que faz toda a diferença na nossa vida, nas nossas vidas. E hoje, inclusive, quando nós vivemos como igreja de Cristo, porque nós vivemos na força e na ação do Espírito Santo de Deus. A igreja de Corinto sofreu muito, foi uma igreja que deu muito trabalho para o apóstolo Paulo. Porque eles queriam os dons do Espírito Santo, mas não queriam o Espírito Santo. Eles queriam aquelas coisas nas quais eles iam trabalhar, iam aparecer perante as pessoas, mas eles não queriam o quebrantamento e a ação do Espírito Santo de Deus. Por isso eles deram muito trabalho para o apóstolo Paulo. Por isso, amados irmãos, nós precisamos compreender que diante de Deus nós estamos vivos por causa do sopro do Espírito Santo de Deus. O sopro do Espírito Santo de Deus hoje é a presença de Deus nas nossas vidas. E a presença de Deus, amados irmãos, foi tão buscada, né, pelos servos do Senhor nosso Deus, que Moisés, quando ele estava ali diante de Deus e junto com o povo, e Deus disse para ele: ó Senhor, Deus disse para Moisés: Moisés, eu não vou subir com vocês, porque esse povo é um coração de muito endurecido, é um povo muito rebelde, é um povo que não me ouve, é um povo que me questiona, é um povo que não me aceita como Deus. E eu não vou subir com você, porque se eu subir eu vou consumir todos eles. Bom, boa parte deles seriam mortos no deserto, porque dos que duvidaram, né, não iam entrar na Canaã prometida mesmo, né? De 20 anos para cima todos iriam morrer no deserto. Mas tinham aqueles que estavam ali e que iam nascer e iam chegar. Aí então Moisés diz para Deus, fala: Senhor, se o Senhor não for conosco, não nos faça sair deste lugar. Se o Senhor não for conosco, não nos faça sair deste lugar. Na criação, amados irmãos, é o sopro do Espírito Santo de Deus que deu vida ao homem e que tornou o homem diferente dos outros animais. E o Senhor então dá uma responsabilidade para este homem, né? Duas coisas, né? Cultivar, você precisa produzir, né? E cuidar, e deixar como ele estava, bonito, sempre bonito. E você deve também guardar, você deve proteger o jardim, né, de todo mal, para que nenhum desequilíbrio viesse sobre a natureza e pudesse assim tirar a beleza de toda a criação. Mas infelizmente, Adão acabou cedendo ao pecado e começou a nascer plantas que não existiam, os abrolhos, os espinhos, as pragas. Mas ele recebeu essa incumbência lá. Só que essa incumbência não cessou, amados irmãos. Hoje, como igreja de Cristo sobre a face da terra, nós temos essa incumbência de cultivar, de guardar, de zelar pela natureza. Nós estudamos aqui uma lição, nós estamos estudando sobre as doutrinas calvinistas, né? E numa delas se destacou exatamente essa missão da igreja. A missão da igreja de cuidar, de zelar pela natureza. A responsabilidade social da igreja, para que Deus seja exaltado e glorificado, e para que as coisas possam caminhar bem sobre a face da terra, né? Aí nós trabalhamos, né, nessa questão da reciclagem, né? Você cuidar lá, né, do lixo da sua casa, para que você coloque um lixo, né, na rua, que quando o lixeiro pegar, ele diz assim: olha, essa pessoa aqui é zelosa, né? Ou não ele pegar e se sujar todo porque você coloca o seu lixo de qualquer forma na rua, né? Fomos convidados também pelo Senhor para ser zelosos nesse sentido. Lá na sua casa, separe o seu lixo, né? O que é plástico, é papel, e o que é lixo de alimentação, num outro lugar, para que possa ser descartável da maneira correta e não contamine a natureza, porque nós fomos chamados para ser responsáveis pela criação de Deus. E hoje, quando nós vemos as catástrofes acontecendo, amados irmãos, é porque certamente o ser humano, por causa do pecado e da sua ganância, ele tem destruído a criação de Deus.
A criação de Deus tem perdido a beleza por causa da ganância do homem, por causa do pecado do homem. Hoje você pega um mamão, ele não tem gosto de mamão, né? Difícil. Mamão antes era cor de mamão, hoje não é cor de mamão mais, é amarelo, né? Você pega a laranja era cor de laranja, hoje laranja não é mais cor de laranja, e nem tem mais gosto de laranja. Pode observar para você ver. O tomate ele apodrece, mas não amolece. Tudo isso por quê? Por causa da ganância do homem. E nós precisamos, amados irmãos, assumir como igreja de Cristo essa responsabilidade de cuidar melhor das coisas que é da criação de Deus, que Deus deixou para nós. A natureza Deus deixou para nós. Este mundo todo que os seus olhos contemplam, Deus deixou para nós. Nós temos um lugar maravilhoso que é o Recanto Presbiteriano Independente, um lugar maravilhoso que Deus concedeu para nós. Nós temos uma cidade muito bonita, que precisa ser bem cuidada, mas também depende de cada um de nós. E depois que Deus cria todas as coisas, dá essa responsabilidade para o homem, nós temos essa responsabilidade hoje. Então o Senhor, está na agenda do Senhor também, o casamento, a multiplicação do homem, porque Deus já tinha planejado isso antes já, não planejou depois, Ele planejou antes. E Deus coloca o homem para cuidar de todos os animais e dar nomes aos animais, lá no versículo de número 20, e Ele dá nome para todos os animais, né? E cuida de todos os animais. Mas não tinha um animal que ele pudesse ter olhado para ele e ter dito: olha, com esse aqui dá para eu conviver bem. Não se achava uma auxiliadora que lhe fosse idônea, não tinha nada, nem ninguém ali que pudesse combinar com Adão. Isso também hoje é importante para nós pensarmos um pouquinho, amados irmãos, no que diz respeito ao que nós estamos vendo hoje como pessoas e principalmente como servos de Deus. Muitas vezes nós temos vivido isolados e não queremos a convivência com pessoas. Está muito estranho esse negócio. E o homem também, a mulher tem mudado o seu jeito, a sua posição de ver as coisas, não é? Tem aqueles que não digo que você não deva gostar do seu pet, não é? Do seu pet, do seu cachorrinho, né? Do seu animal de estimação. Mas você tem que tomar cuidado, porque ele não pode ocupar o lugar do filho. Eu fico triste quando eu ouço alguém dizer que tem um filhinho lá em casa, e quem é o filhinho, né, e tal, é o cachorrinho. O cachorro, ele tem que ser o seu animal. Pode ser o seu animal de estimação, mas não pode ser o seu filho. E nem pode ocupar o lugar da sua esposa, do seu esposo, né? Existem várias pessoas, amados irmãos, que se casaram com animais. Então, modelo inglesa, né? Ela se casou com o seu cão, porque depois de 8 anos procurando marido, não achou, decidiu se casar com o seu cachorro. Mas é isso que está acontecendo nos nossos dias. Nós vamos ver o que é o esposo, vamos ver o que é a esposa, e vamos ver também, amados irmãos, o que é filho. Filho é aquele que é gerado no ventre. Não é que alguém pode chegar em casa e vir lá o bichinho abanando o rabinho e van estar aquelas urininhas, né, e tal, andando de 4 pés, e você vai: o meu filhinho. Meu Deus do céu. Filhinho, vem aqui com o papai, vem aqui com a mamãe. Pode ser o seu cão de estimação, mas não pode ser o seu filho. Deus criou você e colocou do seu Espírito Santo em você, e você tem um fôlego de vida, e você é diferente. Por isso que Adão não encontrava ninguém que pudesse se identificar com ele. Como é que hoje o homem pode encontrar alguém que ele se identifica dessa maneira? É porque tem alguma coisa que está errada na vida do homem de hoje.
Tem alguma coisa que está errada na nossa vida hoje. Tem alguma coisa errada na nossa sociedade hoje. Nós estamos deixando de descambar para algum lugar que nós não sabemos onde vai dar. Mas sabemos sim. O inimigo tem trabalhado todas essas coisas na mente e no coração das pessoas. E os cristãos estão dizendo assim: ah, pastor, mas não tem problema. Que tem? Eu gosto, eu amo. Tudo bem. Eu só estou falando para você o que é que a Bíblia diz a respeito disso. Eu só quero que você entenda aquilo que a Bíblia está dizendo a respeito disso. Porque quando chegar lá no final, no último dia, você não vai poder dizer: ah, mas o pastor Gilmar não falou que eu não podia ter um cachorrinho como meu filho. Pastor Gilmar não falou que eu não poderia ter um cachorrinho como marido, como esposa. Adão não encontrou. Então, como as pessoas hoje podem encontrar? É porque tem algo errado. Aí então, Deus, observando isso, né, para nós, porque Ele já sabia disso, falando isso para nós hoje. Isso aqui não foi escrito por causa de Adão, não. Isso aqui foi escrito por minha causa, por sua causa, por causa da nossa sociedade hoje. A Bíblia é atual, é contemporânea. Aí então, Deus decide, né, que chegou o dia também dele fazer o casamento do homem. Verso 21 e 22. Então o Senhor Deus fez cair pesado sono sobre o homem, e este adormeceu, e tomou uma das suas costelas e fechou o lugar com carne, e a costela que o Senhor Deus tomara ao homem, transformou-a numa mulher e lhe trouxe. Então, Deus cria a mulher e lhe traz e entrega a esse homem, Adão. Deus pegou a sua costela e fez, né? Por isso que algumas mulheres gostam de dizer que, né, na mulher Deus aperfeiçoou a criação da humanidade, né? Porque Ele já pegou aquilo que Ele tinha soprado lá do Espírito Santo de Deus, né? Pegou uma parte daquilo que já estava pronto, né? E fez algo mais bonito, né? Melhorado, né? Cheio de sentimentos, né? Cheio de alegria, né? Eu até aceito isso, né? Porque realmente é, né? Realmente é isso mesmo, né? Deus criou a mulher diferente do homem, para ser a sua companheira, para ser aquela que estaria ali do seu lado. E Deus também fez a ela alma vivente. Aí, amados irmãos, vem uma observação de Santo Agostinho, do local onde Deus tirou a mulher, né? Santo Agostinho diz que Deus não tirou da cabeça para que ela não quisesse dominar, né? Para que ela não quisesse governar. Não tirou dos pés para que ela não fosse pisada, mas tirou da costela para que o seu companheiro entendesse que ela foi tirada para andar do lado dele, para ser a sua companheira, para ser a sua companheira. Imagine que essa mulher, a Eva, deveria ser uma mulher linda, maravilhosa, né? Uma princesa, a mulher mais linda do seu tempo, não era? Por quê? Oi? Hã? Só tinha ela? É verdade, então realmente ela era a mulher mais bonita do seu tempo. Só tinha ela. Obrigado, viu, pela ajuda aí dos dois. Agora imagina você, Deus criou aquela mulher maravilhosa, linda, toda, né, criada com todo carinho. E aí então Deus vai ao encontro de Adão, né? E imagine essa figura como um pai levando uma filha no altar para entregar ao seu marido, né? Oh, que preocupação, né?
O que vai ser da vida da minha filhinha na mão desse rapaz? Como será que esse rapaz vai cuidar da vida da minha filha? Eu cuidei tão bem dela, né? Mas Deus trouxe e entregou Eva. E a partir daquele momento, Adão ficou responsável pela sua esposa. Assim também, amados irmãos, é nos nossos dias e precisa ser nos nossos dias, né? Os casamentos precisam acontecer, os pais precisam entregar seus filhos ao casamento. O homem precisa exercer o seu sacerdócio do lar. O homem precisa responsabilizar pelo seu lar, pela sua família, pela sua esposa. O homem precisa ser o sacerdote do lar e ensinar a palavra, viver a palavra e ensinar a palavra dentro de casa. Na maioria das casas, às vezes é a mulher, né, que faz essas coisas, né? Mas preste atenção aqui. Essa não é a função da mulher, não, é a função do homem, viu? O homem tem que exercer esse sacerdócio dentro de casa. Ele precisa chamar a esposa para orar. Ele precisa chamar os filhos para orar. Ele é que precisa ser o exemplo dentro do lar, porque ele recebeu do Senhor essa responsabilidade. O Senhor chegou e entregou para ele e falou assim: olha, esta é a sua mulher. Cuide dela a partir de hoje. A responsabilidade sobre a vida dela é sua. E você vai ter que prestar conta dela. E quando Paulo escreve a respeito da igreja, lá na carta aos Efésios, e ele compara a igreja, a noiva de Cristo, à mulher. E diz que naquele dia Deus vai apresentar a igreja sem mancha, sem ruga, sem marca nenhuma, mas perfeita e santa. O homem tem essa responsabilidade. Eu acho que as rugas vão ser meio difícil, né? As rugas vão ser meio difícil. Mas apresentá-la feliz, abençoada, né? Você consegue fazer isso, né? Aí então, Adão recebe essa noiva. E como que Adão recebe essa noiva? Vamos lá no versículo de número 23. Adão recebe essa mulher com muita alegria, com muita satisfação, né? Ele diz assim: esta afinal é osso dos meus ossos e carne da minha carne, chamar-se-á varoa, porquanto do varão foi tomado. Por isso deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Adão se alegra aqui, olha para a sua esposa, olha para Eva e diz para ela: você é carne da minha carne, osso dos meus ossos, né? E se chama varoa porque do varão foi tomado, você saiu de mim. 4 coisas, amados irmãos, para nós, quero destacar aqui nessa questão do casamento, aqui nesta noite. Primeiro, também algo que tem acontecido no nosso tempo. Nós temos que orar muito e precisamos zelar muito e ensinar muito os nossos filhos e preparar os nossos filhos, porque eles vão sofrer essa afronta. E não fique assustado não, né? Se eles forem perseguidos e se eles forem mortos por causa daquilo que eles vão aprender. Não fique assustado não se alguém questioná-los a respeito do que você ensina. Mas é o que vai acontecer. Porque o casamento, amados irmãos, é entre um homem e uma mulher. Não existe outra união aprovada e abençoada por Deus. O homem deste tempo, a mulher deste tempo tem tentado encontrar um outro caminho, buscando outras alternativas. Mas isto é anticristão, isso é antibíblico. E que sai fora da Bíblia, amados irmãos, é contrário ao Senhor, o nosso Deus. Por isso, o casamento entre 2 pessoas do mesmo sexo ou com animais, né, é abominação aos olhos de Deus. É reprovado pelo Senhor, o nosso Deus. É reprovado pela palavra do Senhor, o nosso Deus. E é claro que, como cristãos, nós temos que estar preparados para enfrentar isso e para dizer isso, sem medo, porque nós pregamos a palavra. E o que vai acontecer comigo por eu pegar a palavra, eu não sei. Mas eu preciso pregar a palavra, porque como diz o apóstolo Paulo, ai de mim,
se eu não pregar o evangelho. Em segundo lugar, amados irmãos, ambos deixam o lar original para formar um novo lar. Esse deixar não é abandonar, né? Não é esquecer. É deixar porque você precisa agora conviver com uma outra pessoa que você escolheu para ser o seu companheiro, a sua companheira. Nesse momento rompe o cordão umbilical. A partir desse momento você não tem que ficar mais mamãe, 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 papai, papai. Não. A partir desse momento é você e o seu esposo e a sua esposa. Casou, agora é com vocês dois. Responsabilidade, um cuidar do outro. Um zelar pela vida do outro. Uma vez eu disse aí a respeito do cordão umbilical, a pessoa falou, mas lá em casa não é assim não, e não vai ser diferente. Eu falei, bom, então você pode continuar desse jeito, mas você está contrariando a palavra do Senhor nosso Deus. Porque você se casou, agora é você e seu esposo. É você e sua esposa. Não tem que ficar carregando como tiracolo, nem ter lá resolvendo tomando as suas decisões dentro da sua casa. Dentro da sua casa é você e seu esposo, você e sua esposa. Porque passar disso é contrário à palavra do Senhor nosso Deus. Porque passar disso não está de acordo com a palavra do Senhor nosso Deus. Eu sei que às vezes nós ficamos meio, né, empaquetados ou querendo discordar, mas é a palavra do Senhor nosso Deus. É um homem e uma mulher, e depois que se casam, corta o cordão umbilical. Quando eu me casei, lá eu morava em Londrina, e eu tinha duas opções, né? Ficar em Londrina, a convite da igreja presbiteriana, mas era a primeira igreja presbiteriana de Londrina, né? Não era independente, era presbiteriana. Eu recebi um convite da presbiteriana na época, para ficar em Londrina, né? E ser pastor na igreja presbiteriana de Londrina. Aí quando nós fomos para o presbitério, Deus falou para mim que eu não deveria ficar em Londrina. E então eu falei, não é aqui, o Senhor não me enviou para cá, é lá, para lá que nós temos que ir. Aí quando nós chegamos no presbitério de Botucatu, o pastor Bereta falou assim, Gilmar, vamos quebrar aquela crença de que santo de casa não faz milagre, e você vai pastorear lá em Cerqueira César, né? Na casa dos seus pais, na sua família. Aí eu e a Zilda conversando, não, melhor não. Nós nos casamos, nós vamos ver a nossa vida. Onde vai ser? Qual sobrou o campo? Lá em Bofete. É lá que nós vamos começar a nossa vida. É lá em Bofete. E como os irmãos sabem, rapidamente, né, eu me arrumaram uma casa lá que estava toda trincada. Eu falei, tá bom essa casa para nós aqui, né? Quando a Zilda chegou, eu falei, eu não quero morar nessa casa. Aí nós fomos morar lá no fundo da igreja, né? Ficamos 3 meses morando no fundo da igreja. A Zilda pegava a roupa para lavar, ia lavar na casa de uma irmã, né? Mas ali estávamos nós dois. À noite, nesse quartinho no fundo da igreja, não tinha banheiro, né? Então o banheiro era fora. Se ela tivesse que ir no banheiro à noite, ela me acordava, aí eu tinha que ir lá junto com ela, né, para ela no banheiro lá fora, porque o banheiro era nos fundos da igreja. Lá estávamos quem? Nós dois. Eu tenho certeza que muitos de vocês têm essas histórias para contar a respeito de vocês vivendo os dois, e passando por dificuldade os dois, mas se encontrando e se vendo realmente como um casal que se uniu, que rompeu o cordão umbilical para viver como uma nova família, para a glória do Senhor. Terceiro lugar, Ele liga para sempre. Quando você se casou, você foi diante do altar e fez uma aliança com a pessoa que você levou para diante do altar. E fez uma aliança com ela no coração e com Deus. Colocou um anel no seu dedo. Mas só que esse anel você pode deixar.
Esse anel você pode esquecer. Mas a aliança que você fez com a pessoa e a aliança que você fez diante de Deus, isso jamais. Isso jamais. Então, é uma aliança estabelecida diante do Senhor nosso Deus, para sempre. E em quarto e último lugar, é de maneira profunda, né? Carne da minha carne. A união é física, né? É no corpo, mente, propósito e sentimentos. Quando não se cumpre essas coisas, é porque tem alguma coisa errada. E não tem as bênçãos do Senhor, o nosso Deus. Amém? Então, nós falamos aqui hoje sobre a criação e sobre o casamento. Para vocês adolescentes, pensem bem a respeito disso. Para os que já estão casados, pensem bem a respeito disso. E que esse mês seja um mês muito, 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 muito abençoado na sua vida. Que você possa recordar de muitas coisas que você precisa recordar. Que você possa pensar em muitas coisas que você precisa pensar. Nós vamos começar hoje com essa fala. No domingo que vem, nós vamos ter, né, um dia bastante comercial, mas nós também aproveitamos para nos lembrar um pouco mais dela, com mais intimidade, com mais proximidade, e dar mais um presente para ela, né? A mamãe. Nós vamos estar fazendo isso no domingo que vem, inclusive pela escola dominical. Possamos compreender o casamento do ponto de vista da palavra do Senhor nosso Deus, e possamos realizá-los no nosso dia, e possamos proclamar isso na nossa vida, no nosso cotidiano, e assim o Senhor nosso Deus seja exaltado e glorificado, e nós não mudemos porque a sociedade mudou. Nós permanecemos na palavra do Senhor nosso Deus. Feche teus olhos. Pai Todo-Poderoso, Deus de graça, poder e misericórdia, nós louvamos, exaltamos e glorificamos o Teu nome, porque o Senhor é nosso Deus, nós somos Teus servos. O Senhor nos criou e o Senhor nos trouxe para debaixo da Sua maravilhosa graça. E nós temos que dizer: louvado seja o Teu santo, bendito e maravilhoso nome, Pai. E agora, Deus, quando temos ouvido a Sua palavra, queremos, ó Deus, que o Senhor semeie dessa Sua palavra profundamente os nossos corações, para que entendamos, ó Deus, que o Senhor é o Deus criador e sustentador de toda a criação. E que o Senhor que criou, Pai, é o Senhor que deu a direção e a orientação para o homem sobre a face da terra. Que deu direção e orientação para a mulher sobre a face da terra. No nosso dever, ó Deus, de cuidar de todas as coisas, Senhor, de zelar pela sua criação, Pai, de deixar a sua criação bonita, Senhor, linda, Senhor, que nas nossas casas, Senhor, elas sejam cheias de flores, Senhor, sejam, ó Deus, ó Pai, casas que refletem a sua glória, Senhor, através da sua presença, da oração, do louvor, da adoração ao seu nome, Pai. Que, ó Deus, o gari, quando ele pegar, Senhor, meu Deus, o nosso lixo, Senhor, ele não saia dali se cortando ou com sujeira nas mãos, mas ele possa reconhecer que nós somos alguém que cuida bem, Senhor, meu Deus, da nossa natureza, Senhor. E abençoa, Senhor, meu Deus, cada esposo e cada esposa, Pai, para que, ó Deus, eles se sintam abençoados e cuidados pelo Senhor, Pai, e a aliança estabelecida no Senhor e com o Senhor, Pai, possa, ó Deus, ser, ó Deus, contínua e por todos os dias da nossa vida, e nos alegremos sempre, Senhor, meu Deus. O esposo se alegre com a sua esposa, Senhor, meu Deus, a esposa alegre com o seu esposo, Senhor, e vivam bem, Senhor, para o louvor da sua glória, para a glória do seu nome, Pai. Que não, ó Deus, adotemos, Senhor, meu Deus, ó Pai, coisas para ocupar o lugar, Senhor, meu Deus, daqueles que o Senhor criou, Pai, mas possamos, Deus, ser fiéis à Tua palavra, Senhor, em nome de Jesus, Pai, e que, ó Deus, o Teu nome seja exaltado e glorificado através de nós, Pai. Eu oro, Deus, pedindo Sua bênção e desde já agradecendo, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém, amém, amém.